Olá, graça e paz. No livro de Lucas, capítulo 13, do versículo 6 até o versículo 9, Jesus conta a parábola da figueira estéril. E diz o seguinte: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao verticultor: Há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha ou estrumes. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Jesus usou essa parábola para falar justamente, está nos versículos anteriores, desde o versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 5, ele falando sobre, naquela ocasião, quando ele foi procurado por algumas pessoas, sobre o que aconteceu quando alguns galileus, Pilatos mandou exterminar e misturar o sangue deles, inclusive, com o sangue do sacrifício, ou dos sacrifícios que eles foram oferecer em Jerusalém. E aí as pessoas questionaram Jesus também, tipo, o que estava acontecendo, se aqueles galileus estavam em pecados desse tipo, e ele respondeu, dizendo que não tinha pecado maior entre eles, e que todos eles, se não se arrependessem, pereceriam. E aí ele contou essa parábola da figueira braba, ou da figueira estéril, justamente para simbolizar isso aí. Essa é a questão do senhor que tinha uma vinha, plantou uma figueira, justamente para que ela frutificasse o tempo todo, para que ela mostrasse a diferença no meio da vinha. E não estava acontecendo. Ele estava falando justamente para aquele povo. Deus criou um povo para ser exemplo, Deus criou um povo para poder glorificar o nome dele, e esse povo não estava fazendo isso, muito pelo contrário. Fazia de tudo para desagradar a Deus, inclusive rejeitando as profecias, rejeitando as promessas de Deus e rejeitando o próprio Filho de Deus. Então Jesus estava falando justamente sobre isso aí. E aí eu me lembro, lendo esse texto, eu me lembro de uma situação em que, no tempo que a gente estava evangelizando, que a gente estava trabalhando muito na obra, e aí veio até um convite para que eu mudasse de igreja. É um convite extremamente promissor, com cargos na igreja, aquela coisa toda. E aí eu naquela situação, confesso que fiquei assim, né? Meu Deus, será que vale a pena? Aí fui orar, pedir a Deus entendimento, e aí Deus usou uma pessoa para chegar para mim e dizer: olha, se Deus te levantou lá na Batista, é na Batista que você tem que ficar. E é lá que você tem que frutificar. Aí eu me lembrei dessa passagem, dessa figueira estéril. Falei, meu Deus, como Deus trabalha na vida da gente. Portanto, se Deus te plantou numa igreja, se Deus te plantou num lugar para você frutificar ali, no casamento, no trabalho, na igreja, em qualquer situação, se Deus te plantou ali, ore e peça a Deus para confirmar, para continuar. Se tiver que mudar, mas peça a direção de Deus. Mas antes, entenda que se Deus te plantou num lugar para você frutificar naquele lugar, amém? Glória a Deus, que a gente frutifique de acordo com a vontade de Deus, no lugar, na situação que Deus colocou a gente. Porque a sua posição, o seu jeito de vida, a sua forma de glorificar e de adorar o Senhor pode mudar uma situação. Então é para isso que
Deus te plantou neste lugar. E assim é que a gente seja como a figueira, frutifique o ano inteiro, que esse é o desejo do Senhor. Amém?